Olá, esse é o seu canal A Igreja e a Boa Gestão. Como sempre, nós agradecemos a sua participação, que você está sempre assistindo, nos acompanhando. Agradecemos também sempre o seu comentário e, acima de tudo, que você divulgue, que você esteja participando ativamente, se inscrevendo e dando o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal e, mais ainda, para aqueles pastores e líderes que têm nos acompanhado e que muitas vezes não têm condição a ter acesso a informações dessa natureza, né? Muito bem, no dia de hoje nós estamos dando continuidade à série de entrevistas, é uma série que você conhece, é uma das nossas 3 séries disponíveis no canal, e a série de entrevistas tem o propósito de sempre trazer uma pessoa importante, não só em relação à gestão, mas uma pessoa que tem algo a falar a respeito da sua vida, que contribui para a boa gestão das igrejas. Então, eu tenho o prazer hoje de convidar aqui, ter presente comigo em Atibaia, aproveitando que eu estou em Atibaia essa semana, o pastor Abimael Araújo Dias Filho, mais conhecido como Bima, carinhosamente conhecido como Bima, amigo muito querido de muitos anos, e que dizem por aí, né, somos conhecidos como irmãos gêmeos. E você logo vai identificar. Bima, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal, muito nos honra, é um privilégio para nós. E já dei as suas primeiras palavras e já vamos começando a conversar aí sobre a sua biografia e sobre as suas palavras iniciais agora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcão, pelo privilégio de me convidar aqui, estar Privilégio é meu. junto com você nesse canal que é muito especial. O Marcão tem uma experiência longa na área de administração, de igreja, tanto na questão jurídica, contábil e toda essa gestão. Então, andamos juntos aí nos últimos 6 anos, dia a dia, Sim. e fomos, como igreja, muito abençoados. E, pessoalmente, eu fui muito abençoado por essa amizade com o Marcão. E não somente isso, como até mesmo ter o trabalho da gente precisar explicar para as pessoas uma diferença entre nós, É né? uma necessidade. Somos parados porque as pessoas se confundem, né? Vocês precisam ver. Muitas vezes me chamam de Marcão, chamam ele de Bima, É. mas eu sempre falo, olha aqui, eu tenho um sinal característico, é o que faz toda a diferença, porque no demais, vocês já notaram que a gente é muito, muito Muito parecido, semelhante, né? Bem exatamente. Isso, Univitelinos, nascemos é, da mesma placenta. aliás, no mesmo dia, você No estava, mesmo dia, mesmo dia nós dia nascemos. 22. Isso, dia Então, vinte e pode. dois. Só que eu já falei em outros vídeos que o meu é 22 de dezembro, então nós temos 8 anos e 8 meses de diferença, né? Foi uma gestação muito Longa, prolongada, longa, assim, da nossa muito. mãe, né? Então, realmente, assim, aconteceu isso. Então, Na verdade, isso começou como uma brincadeira num congresso, onde teve uma questão ali relacionada a diferenças entre pessoas e tal, e nós então iniciamos essa brincadeira para quebrar o gelo e para mostrar que somos todos irmãos no reino de Deus, no corpo de Cristo, né? Somos irmãos em Cristo e sempre tivemos essa alegria, essa participação comum aí no dia a dia. Bima, fala um pouco aí da sua biografia então para nós, por favor. ah, eu. Onde tudo começou Onde e tudo como começou, chegamos. na gloriosa Vitória da Conquista, de onde eu Opa! nasci, Suíça Baiana, né? Como considerado por muitos. Então, nasci em Vitória da Conquista. Aliás, Deus. foi onde o Brasil foi descoberto, tem toda uma história Lá. real, né? Ali, ó, você quer saber onde vem, assim, todo o progresso brasileiro? Vem de Vitória da Conquista. Segunda melhor cidade do Nordeste para se morar. Opa! Foi eleita agora, então é muito especial. Segundo é sempre bom, porque o primeiro ninguém discute, mas o segundo pode ser. E você sabe que uma das coisas que, assim, no ministério a gente tem que renunciar, né? E uma das coisas que eu tive que renunciar foi exatamente isso. Tive que sair lá da minha cidade, Deus pediu, não, você precisa Abrir mão, largar a sua terra, sua parentela. capital da tecnologia, não é isso? Exatamente, e tive que vir para Atibaia, Mas vai em frente, vamos lá. onde eu vim estudar em 1992, Ok. 30 anos, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, Aqui em Atibaia aqui também, em né? Atibaia. O privilégio de ter pessoas que investiram na minha vida no tempo de seminário. Fui muito abençoado na minha igreja de origem, a primeira igreja batista bíblica de Mas Vitória espera da um pouquinho, Conquista. como é que foi a questão do chamado, Bima? Me ajuda aí a entender como é que você identificou isso. Vamos lá atrás. Foi muito interessante, porque eu tenho um tio que é pastor, hoje ele é pastor em Londrina, Uhum. e começou aquela admiração por ele, né? Um pastor e aquela dinâmica, como ele era pastor, e ele era um tio muito querido. E aí, então, tem aquela influência. Mas foi passando o tempo, entrei na adolescência, e aí eu vi que na adolescência já tive a oportunidade de servir na área de ensino. Eu tive um grupo de adolescentes
de pessoas muito comprometidas. Hoje, vários são pastores, missionários. Sim. E na adolescência, nós plantamos uma igreja lá em Vitória da Conquista. Havia o culto da manhã, na parte da tarde a gente saía para evangelismo num bairro da cidade, e tinha um irmão que tinha uma casa nesse bairro, e não tinha aqueles limites de zoneamento naquela época, né? Então começamos naquele lugar, um ponto de pregação. Nós, adolescentes ali, a gente pregava, convidava as pessoas primeiro, depois, tal horário tem lá um culto. Certo. E aí, nesse tempo, também a minha igreja tinha muita ênfase na questão do chamado missionário, principalmente uma visão para trabalhar com indígenas. Então, por isso que vários dos meus amigos de adolescentes ou estão trabalhando em povos não alcançados, ou com o Ministério das Novas Tribos. Por conta dessa característica, interessante. E assim, era muito interessante o pastor Gerson Rocha, um homem que influenciou muito na área de ensino a minha vida. Ele, quando um jovem passava no vestibular, ele ficava meio triste. Quando dizia que ia para o ministério, e se fosse ainda para o ministério indígena, ele ficava radiante. Pastorado também ele ficava muito feliz. Sim. E sou dessa geração, desafiado a que não havia um chamado assim, havia uma obediência. Então não precisava ter aquela sensação, um sentimento. Ele sempre enfatizava: Deus deseja que os jovens dessa igreja se dediquem ao ministério. Okay. E nessa resposta eu me envolvi, e aí então... Veio parar aqui no seminário. Isso, aí a igreja me enviou. Certo. E aí já tinha muito esse foco no ensino. Né? Então sempre me envolvi na época dos adolescentes. Tinha uma senhora da igreja que, na realidade, ela cuidava dos adolescentes ali. Sim. E ela me deu muita oportunidade de ensinar na escola dominical. Adolescente ainda, mal sabia ela o risco que ela estava correndo, né? Ou não, né? E aí, então, com 19 anos, eu vim para o Seminário Palavra da Vida. Certo. Né? Uma criança, um adolescente ainda, né? Olhando hoje. E aí também foi outra etapa que Deus abençoou muito minha vida, com homens de Deus que influenciaram bastante a minha vida, né? Posso citar Carlos Oswaldo Pinto, Davi Murk, Éder Gonçalves, seu Davi Cox, Davi Cox Jr. e Kevin Bradford, uma equipe de professores do seminário que eu digo que fui muito privilegiado. Stephen Kirchner também, tanto o Carlos Oswaldo quanto o Stephen Kirchner, muito envolvido em traduções da Bíblia, como NVI, NVT. Então, realmente, assim, percebi que Deus, naquele momento... Conseguiu ser contemporâneo no seminário com homens que fizeram muita diferença. Exatamente. E, assim, uma área que particularmente fala muito ao meu coração, né? Não sei se do povo, na área de ensino. Então, certo. Realmente, assim, um privilégio. Aliás, por falar em ensino, não deixe de assistir a nossa série de Direito Religioso. Faço aqui uma propaganda. A série de Direito Religioso tem esse propósito, de nós passarmos um conteúdo aí na área legal. Mas, Bima, me fala uma coisa importante. Você terminou o seminário ou nos últimos anos já tinha uma visão ministerial? Para onde você foi? O que você quis fazer ali? É muito interessante o plano de Deus para a minha vida, né? Eu conheci um pastor, ele tinha o plano de que eu voltasse lá para Bahia, na cidade de Feira de Santana, e que era amigo da nossa família. E então o plano era que eu ia fazer o estágio lá nessa igreja, e ele era amigo do pastor Mendes. Eu não conhecia o pastor Mendes, que pastor e fundador da primeira igreja batista de Atibaia. Pastor Mendes está numa das nossas entrevistas também, até vou colocar o link aí na descrição. Não perca, um homem que influenciou muito a minha vida. Então, esse pastor, ele me apresentou para o pastor Mendes. Eu vim em 94 para fazer essa entrevista, e no ano de 95 eu comecei a fazer ministério de final de semana aqui na Piba. Isso enquanto você estava no seminário? Enquanto estava no seminário. Ok. Né? Aí assumi os adolescentes. Ao final de 95 fui convidado para continuar aqui. E aí então, 95, 96, já residente. Sim. E no final de 95 fui ordenado pela minha igreja lá em Vitória da Conquista. Se não me engano, eu fui o 33º pastor a ser ordenado pelo ministério do pastor Gerson Rocha. E aí, então, desde então, eu estou aqui. Mas espera um pouquinho, vamos voltar um pouquinho aí, porque eu sei que tem história. Todo mundo olha a primeira Igreja Batista de Atibaia hoje, 1.400, 1.300 membros, né? Mas vamos lá, quando você está falando aí de 93,
95. 95 ou até antes ali, como é que era a sua sala, seu gabinete pastoral, né? Porque muita gente olha a igreja hoje e fala, também uma igreja com essa infraestrutura, como é que era a realidade lá, né? Porque falar é muito fácil, né? Sim, foi interessante que eu peguei um momento muito especial da vida da nossa igreja, né? Sim. Hoje eu falo nossa igreja, até ser um dos pastores aqui. E carinhosamente, porque foi a casa que te acolheu desde esses anos. Né? Então, em 95, a igreja ela, era no centro da cidade, cabia lá por volta de 350 pessoas, 400, né? E muito procurada, e havia aquela angústia do pastor Mendes, olha, não está cabendo, temos que ir para um outro lugar. E no ano de 95, houve uma permuta aprovada pela prefeitura da cidade entre toda a propriedade que já havia construída lá no centro da cidade, por esse terreno que hoje nós estamos aqui gravando. Aqui era um terreno uma terra baldio, nua, vamos dizer, né? Mato e terra nua. Exatamente. Não tinha nada. Então, peguei esse período. E em 96, foi a primeira construção que a gente tinha aqui somente um ginásio, era uma estrutura pré-moldada, fechada por blocos. E antes disso, a igreja se reunia ou lá no ginásio do Palavra da Vida ou em casas, não era Exatamente, isso? Aos domingos a gente se reunia no ginásio da Palavra da Vida e o culto de quarta-feira era nos lares. Ah, ok. E quem pensa nisso naquela época, vamos desistir, né? Porque as dificuldades foram imensas, né? Os desafios, na verdade. E uma que você lembrou aí é que a igreja não tinha uma secretaria, então alugou uma casa, e aí então era o gabinete do pastor Mendes, a secretaria e o meu gabinete. E aí meu gabinete havia lá o meu guarda-roupa, minha cama e um lugar onde eu colocava meus livros. Então o meu gabinete era também o meu quarto, porque era uma casa alugada. Sim. Né? E isso foi todo o ano de 96. Aí depois a igreja construiu o que a gente brincava que era o Singapura, que era a casa do zelador e havia o nosso quarto. Singapura, para quem não sabe, são conjuntos residenciais muito simples, mas são dignos, mas a princípio tudo muito igualzinho ao outro, predinhos iguaizinhos aos outros. Construído pelo Maluf, né? A ideia do Maluf de urbanização. E aí, então, eram muito simples. Havia o quarto, um banheiro, uma geladeira que a gente abria, dava choque, de tão antiga que era. E assim, foram experiências que ajudaram a formar aquele contentamento no ministério, né? Passando por fases da vida. Independente das circunstâncias, né? Sim. E crescendo e ver o projeto, o ministério amadurecendo. Exatamente. Até que eu saí dessa vida de nômade em 98, quando eu me casei. Mas tá, muito bem. E você aí eu deixei essa vida tão sofrida. E conseguir uma esposa para você aqui na igreja. Exatamente. A minha esposa Fabiana, a gente vai completar agora em dezembro de 2022, né? Sim. Você pode assistir em outro tempo. 24 anos de casado. Puxa, que legal. E ela era... 2 filhos, né? Isso. Daniel, 20 anos, a Giovana, 17. Passou rápido, hein, Bima? Nossa, pisquei. Garotada já cresceu. Dani já está na faculdade, né? Legal, vamos lá. Sim. E ela era minha ovelha, depois passou para os jovens. Sim. E aí, então, um dia ela cantou no culto uma música que dizia assim, sou ovelha que precisa de um pastor. Eu falei, tô aqui. Tô à disposição. Obviamente a música não se referia a mim, lógico, né? Obviamente. Falando do Salmo 23, mas a gente nunca perde a piada. Então... não pode perder a oportunidade. E aí ela também tinha o desejo de se envolver no ministério, casar com o pastor. E nesses 24 anos, quase 24 anos, tem sido uma bênção na minha vida, principalmente... lapidando esse baiano aqui que precisa tanto. Fazendo outra propaganda, essa história dele está sendo falada lá no Gente de Carne e Osso do Carlos Sider. Eu vou colocar o link aí também na descrição. E ali tem alguns testemunhos. Eu até participo lá do Gente de Carne e Osso, né? Tenho o privilégio de estar lá. E vou colocar o link. Se você quiser saber mais detalhes da vida, dos desafios da vida deles, assista lá também no canal lá do Carlos Sider. E essa fase, né, que... até casar, assim, eu era mais osso do que carne. Eu brinco que eu era tão magro que se eu fosse fazer igual o filho pródigo, cair em mim, eu podia até cair para fora. Porque né? Cair fora de si. Porque eu era muito magro, assim,
realmente assim Deus foi abençoando depois com a vida familiar. Vamos em frente. Aí, casamento em 98. 98. Eu era pastor de adolescentes, então imagina, a Fá naquela época tinha 20 anos, Sim. então também alguém que Deus talhou, né, na vida ministerial, É verdade. já casando e esposa do pastor, né? Assumindo já. Em 20 anos de idade. E nesse processo nós trabalhamos com os adolescentes aí até o ano de 2005. No meu caso, 95 a 2005, 10 anos. Muito aprendizado. Foi um tempo muito especial na vida da nossa igreja, especialmente na nossa vida, né? Eu cheguei aqui muito cru, duro. O pessoal me chamava de tesoura, porque minha resposta sempre era não. Posso fazer isso? Não. Posso fazer... Eu ia falar outra coisa, mas é propaganda. Mas nós temos uma pessoa hoje aí muito famosa no Brasil que tem esse corte. Bom, enfim, vamos em frente. E acho que aí foi uma das maneiras como Deus trabalhou na minha vida, porque vindo, né, de um contexto que eu era até muito legalista, muito qualquer coisa não, e não tinha aquele espaço. E aí, tanto as minhas ovelhas, mas principalmente aí o trabalho, né, de mentoria do pastor Mendes, pegando assim, lapidando, me ensinando um pouco mais do que a graça, me ensinando a respeitar o tempo das ovelhas, andar com elas. Então, essa primeira fase, esses primeiros 10 anos, eu acho que a grande marca foi transformar um legalista, um camarada que, bem candidato a fariseu, assim, sabe? De valorizar a exterioridade, valorizar, né, as aparências, para um tempo em que realmente, assim, puxa, o Espírito Santo trabalha na vida da gente. Amém. Então, na verdade, assim, eu posso dizer que eu pastoreava os adolescentes, mas eu fui pastoreado por eles. Eles me ensinaram a trabalhar, não o externo, mas assim, o coração e aquilo que era mais duradouro, que é a obra do Espírito Santo. Né? Mas eu achava que, tendo uma fachada bonita, exibindo certas coisas para as pessoas verem, valia. Né? E eu acho que essa é a grande marca nessa primeira fase do meu ministério. Vamos em frente, vamos lá, continua a sua história. Aí, muito interessante. Aí em 2005, nós fizemos uma transição, né, o Davi Murk Jr., ele começou a se envolver nos adolescentes, e aí foi alguém que nós caminhamos juntos, e no ano de 2005, aí para o ano de 2006, nós fizemos uma transição. Ele se tornou o pastor de adolescentes e eu recebi um upgrade, né? Fui uma promoção para ser educador cristão. Nessa época você lembra mais ou menos quantos pastores estavam na equipe com o pastor Mendes? Eu acho mais que ou nós menos. Éramos uns 4, 5. Certo. 5 pastores. Né? Então isso já é uma visão do próprio pastor Mendes, que o nosso canal é sobre gestão, mas sobretudo uma visão bíblica da pluralidade de liderança, de constituir uma equipe, de ter um pastor para adolescentes, um para jovens e assim por diante, né? Agora, no seu caso, educação, né? Então, quer dizer, sempre voltado à construção de uma igreja bem consolidada na palavra, né? Exatamente. Aí onde vocês, pastores, que também acessarão aqui o canal nessa área de gestão, era uma visão de ter pastores formados em cada faixa etária. Então, naquela época, nós tínhamos um pastor de crianças, nós tínhamos um pastor de adolescentes, um pastor de jovens, e também ali, junto com o pastor Mendes, um pastor de casais. Né? Houve um tempo que era meio período, parcial, mais para frente que teve uma pessoa mais dedicada, mas sempre essa ênfase em que faixas etárias da igreja precisavam ser complementadas com um pastor. Né? Mas aí teve uma situação na nossa igreja em 2007 que aí eu tive que assumir os jovens, né, provisoriamente, e esse provisoriamente durou até 2013. E foi outra experiência muito marcante. Né? Então, um momento crucial da nossa igreja nessa transição. E aí, então, já com uma perspectiva um pouco diferente, de não trabalhar o exterior, mas envolver na vida dos jovens com suas lutas, com suas dificuldades, com seus pecados, mas trabalhando um pouco, assim, não um pouco, né? Mas trabalhando a ênfase do interior. Porque uma das coisas que aprendi no tempo de pastor de adolescentes é que o exterior dura pouco. E
na época dos jovens, aprendi que o interior, ele é muito devagar, mas ele é duradouro. E aí foi importante participar na vida de jovens que hoje a gente olha aí casados, com suas famílias. Sim. Alguns outros, infelizmente, né, optaram por uma vida longe de Deus. Mas quando olho outros que estão bem envolvidos no ministério, Sim. trabalhando para o Senhor, então dá aquela alegria. Uhum. E aí, já no outra fase, eu e a Faco, filhos pequenos, foi uma luta. Né? Eu acho que talvez um dos erros que eu cometi nessa fase foi uma dedicação, porque como foi um momento crucial, eu me dediquei muito ao ministério para suprir aquela necessidade, né? E aí negligenciei um pouco a família. Né? Então, mas também teve um outro momento dessa correção de rota. Sim. Como é que você fala que é importante aí para o pessoal da gestão? Correção em tempo de execução. Correção, né? Em tempo de execução. Não dá tempo de parar, corrigir. Está executando, está corrigindo. E foi um momento muito importante. E aí a minha esposa, novamente, muito sábia, muito paciente, muito misericordiosa. Uhum. Também, de novo, a mentoria do pastor Mendes, o apoio da liderança espiritual em falar, opa, Bima, para. Não somente você vai perder os jovens, como você vai perder seu ministério e vai perder seus filhos. Né? Então foi, de novo, um momento assim, de muito aprendizado, tanto ministerialmente falando, quanto pessoal. Né? Essa coisa do equilíbrio, né? De saber que a gente é exigido, né? E aí, o Marcão sabe, né? O padrão Mendes, o espanhol, de muita exigência, mas também o lado que realmente assim tem que dar aquela parada, cuidar da família, porque a desqualificação vem pela família, né? Sem dúvida. Aí diz uma coisa, aí de repente aparece no horizonte março de 2020. E eu não estou falando da Covid nem da pandemia. O que estava previsto para março de 2020? Voltando um pouquinho aqui, acho que meu perfil sempre foi, eu não posso dizer que eu sou daquele, como é que seria tecnicamente, aquele líder autocrata, um líder, né, executivo e tudo. Então sempre acho que o perfil de um apoiador. E ao longo desse período com o pastor Mendes, foi sempre aquele que estava ombro a ombro com ele, mas apoiando alguém que estava à frente. Né? Então, para minha surpresa, foi esse lado de que em um momento ele... De repente, o pastor Mendes começa a falar em plano de sucessão. E plano de sucessão, né? E aí um dia ele me chama, eu até achei estranho, né? Queria falar comigo. Porque esse plano durou aí o quê? Uns 5 anos, 5 anos, Então, 2015 ali. E aí, então, ele falou, olha, eu tô pensando num trio. E até então, interessante, né? Tudo. Mas, assim, nunca me cogitei para esse papel, né? Mas a gente sempre foi muito amigo, sempre conversou muita coisa, né? E aí ele falou, tô pensando em você. Falei, será? Até que ele dormiu bem, né? E aí ele me convenceu que eu deveria me envolver naquele primeiro momento com essa possibilidade, junto com 2 pessoas que têm outras habilidades e boas habilidades. Complementares, é importante, né? Isso, né? Sim. Tanto o Davi propósito do trio é uma complementariedade de competências, vamos dizer assim, de habilidades, de dons, que no seu conjunto, né, atendem às necessidades da igreja. E acho que é uma grande beleza desse processo exatamente isso, né? Que cada um de nós tem visto as suas potencialidades, mas também suas fraquezas, né? Então, mas eu acredito que naquele momento o pastor Mendes via esse meu lado de um coração pastoral, de caminhar com as ovelhas, né? E não tanto aquela habilidade de ser um líder diretivo, vamos por ali, faz isso, faz aquilo. E eu acho que isso tem sido um belo complemento, né, dessa parte que eu acho que Deus foi me forjando com a experiência dos adolescentes, depois com os jovens, né, de um coração pastoral. E sabe que uma das coisas que o pessoal fala assim, que compara o trio à Trindade, né? E eu fico com receio, né? Um dia Deus vai mandar um raio na cabeça da gente, né? Mas tem uma figura na teologia que eu gosto bastante, que são os 3 ofícios de Cristo, né? Que são
rei, profeta e sacerdote. E a gente tem visto isso muito no trio, no conjunto. Né? O Davi Merck Jr., ele é muito habilidoso nessa parte de liderança, visão, né? Gosta dessa área. Hoje é o pastor-presidente. Hoje é o pastor-presidente. Executivo. Né? O Ricardo, Ricardo Libânio, né? Que é um pastor assim que tem uma presença muito boa no púlpito, pega um texto bíblico e aplica bastante, gosta do aconselhamento bíblico, e mais o perfil, né, no caso meio de sacerdote, que não tem nada a ver com sacerdócio intermediário entre Deus e as pessoas, mas que está ali no meio do povo, que escuta, que anda, que sofre junto. E eu acho que isso, não que cada um de nós não possa ter um gradiente da outra posição, né? Mas tem sido os nossos pontos fortes e que a gente se complementa. Né? E a gente até adiantei um pouquinho da história mas a gente tem aprendido que o caminho não é nem a competição, nem a comparação, mas a complementação, como você falou. Mas vamos lá, festa preparada porque ficou marcado para março de 2020 o momento da transição. Isso, então a gente... Festa! Ia ter um grande evento aqui no chamado Summit, né? Um encontro de expositores Global Summit, um encontro internacional. E todo planejado aí pelo Marcão, pelo Edson, que também está no canal. Tem entrevista dele, canal, né? Porque a força deles muito grande na área de planejamento, que seria uma daquelas cerejas que complementaria aquele bolo. Sim. Mas aí, no dia 11 de março, a OMS decreta uma pandemia. Então, o Summit para, e havia um plano de uma transição, uma festa belíssima para o pastor Mendes, fechando com chave de ouro 40 anos de ministério, um ministério bem sucedido, impactando não somente o Brasil na área de exposição bíblica, na área de liderança pastoral, mas também vários países do mundo na área de pregação expositiva, como prega a palavra. E aí, então, decreta-se a pandemia. E o primeiro ato do trio? A gente... Imagina, né? Uma igreja só crescendo, expandindo. Com uma cultura de cultos ininterruptos. E aí, então, a gente diz para a igreja que não tem culto no domingo 23 de março. E uma outra coisa que foi muito triste para nós, né? A própria família pediu que o pastor Mendes... Né, lembra, você tem que voltar lá em 2020, que quem tinha acima de 60 anos, havia um terrorismo, né? Sim. Pegou Covid acima de 60 anos, vai morrer. Então, naquele momento, a família muito preocupada, o pastor Mendes já estava com 76, 77 anos. 76. Então, a gente foi sensível a isso. Não podemos reter o pastor Mendes, é uma segurança. Os Estados Unidos vai fechar, porque no dia 29 de março ele iria para os Estados Unidos e passaria lá uma temporada. Vários outros países, né? E aí, então, ele foi, não podemos fazer aquela... transição, não podemos fazer aquela homenagem, aquele reconhecimento dos 40 anos. Bima, 3 lições rápidas da Covid. 3 lições rápidas da Covid. Como pastores titulares. Como pastores. Não sei se vai dar tempo, mas acho que não vai dar. Mas, não vai dar. Foi uma reunião que nós fizemos entre nós 3, depois com toda a equipe. Naquela época, né, você era o nosso administrador, olhar para os princípios. Sim. Antes de ir atrás de o que vai reger nossas decisões como princípios. Para a igreja local, né? E não sei se daria numa edição de colocar aí, eu tenho uma foto do quadro que nós alistamos ali os princípios. Vamos ver se a gente consegue colocar. Foi algo muito interessante. E isso foi seguido, você foi muito importante na seguimento dos protocolos, das aplicações para a segurança da igreja. Segundo, a importância da pregação da palavra. Sim. Nós fizemos cultos online, nós... o povo fazendo tudo que pudesse ali para atrair pessoas, nós continuamos na nossa filosofia que herdamos do pastor Mendes, do pastor Caulacle, de exposição bíblica. Livros difíceis, 1 Samuel, Marcos, 2 Coríntios, livros que realmente, assim, se pensar, agora a gente tem que falar sobre consolo. Não, a gente continuou no planejamento que a gente tinha sobre pregação expositiva. Uhum. Terceiro, quem sustenta a igreja é o Senhor. Amém. Quem deu a sua vida por ela
foi o Senhor Jesus Cristo, e a gente viu. Nós ficamos preocupados, perdemos sono. Eu comecei a tomar remédio da pressão nesse período, ficamos angustiados, mas o que a gente viu que, passados esses 2 anos, quem sustentou a sua igreja foi o Senhor dela. Então, eu acho que a segurança de que nós somos limitados, nós ficamos escondidos ali na proteção do Senhor, e Ele nos conduziu nesse processo como um todo. O pessoal voltou, o pessoal... Estamos retomando aí, né, nas igrejas. E esse destaque de que é o valor da palavra. Né? A gente não inventou moda, a gente foi mais restritivos, muitas vezes, do que o próprio protocolo. A gente queria encorajar, mas também dar segurança ao povo, e sempre pregando a palavra. Eu acho que é o legado também. E a marca da PIBA, né? De novo a gente volta com honra e gratidão ao legado do pastor Mendes, e falo na minha vida e na vida da igreja, a ênfase na pregação da palavra. Bima, 27 anos de ministério. 1 minuto, quais são os seus sonhos? 1 minuto. Seus sonhos em 1 minuto. Acho que muitas conversas também com o Marcão, né? A gente vai pensando no futuro, né? Não sei se vai ter um momento, não sei se tem já uma entrevista, Etapas na Vida de um Líder, é o nome de um livro, mas também um seminário que o Marcão e o Edson têm feito, que faz a gente pensar no futuro. Então, meu desejo é, assim, e estava fazendo até isso agora há pouco. Essa semana aí do Pastor Líder, nós trabalhamos aí com esse seminário. Quase 20 pastores, né? Exatamente. Mas, assim, chegar a um ponto em que talvez eu ficasse mais um pouco caquético, né, velho, ultrapassado, mas de investir em pastores novos. Eu acho que é a marca que eu recebi, como foi importante para a minha vida pessoal, ministerial, familiar. O que é esse investimento? Como você... Um mentoreamento, né? Dedicar tempo para que pastores novos, sem experiência, pudessem ouvir um pouco daquilo que Deus me concedeu através da palavra dele, da sabedoria pastoral e também da experiência da vida, para ajudar ali a refletir sobre suas situações, não obviamente dar o caminho das pedras no sentido de faça isso, não faça isso, não é essa a ideia, mas assim, contribuir para que a visão da experiência pastoral aplicada ao contexto das dúvidas, das lutas daquele pastor jovem, ele pudesse ter um discernimento das lutas que ele vai ter e também de como avaliar situações e distinguir caminhos melhores para a sua igreja, né, onde ele pastoreia. Bem, as últimas entrevistas, algumas pessoas têm reclamado de parar em 20 minutos. Essa aqui se estendeu bem além dos 20 minutos, né? Mas com muito conteúdo importante. Eu tenho que encerrar aqui agora, infelizmente. Mas eu posso fazer últimas palavras. O Marcão tem sido parte de um movimento que a gente chama OPL, o Pastor Líder. Sim. E se você desejar, você pastor que está no ministério, desejar conhecer um pouco mais, pode entrar em contato com o Marcão, comigo. E a cada ano um grupo de pastores onde a gente traz aqui para Piba hospedagem, alimentação. Falamos sobre isso na entrevista com o Edson, inclusive. E então, entre em contato, a gente vai fazer uma seleção e, se for da vontade de Deus para a sua vida, tê-lo muito aqui, enriquecedor para o ministério. É importante. Né? É assim. Né? E somos gratos assim pela sua influência, suas matérias que têm enriquecido nosso currículo. Muito também. Obrigado. Bom, gente, eu tenho que interromper aqui, infelizmente, todo mundo fala, acabou, né? Mas encerramos aqui essa nossa entrevista, muito importante, nesse nosso canal, a Igreja Boa Gestão. E não se esqueça de se inscrever, de participar, divulgue, né? Faça seu comentário, dê o seu like e participe do nosso canal assistindo às outras séries também. Muito obrigado, até lá e que Deus te abençoe. Amém. Grande abraço.